paz do Senhor a todos. Estamos aqui de volta para nossas aulas. Agora vamos trabalhar ainda na área da teologia sistemática, a segunda parte do livro 2, o segundo tópico do livro 2, segundo capítulo do livro 2, que é a disciplina eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Quem está apresentando essa aula, você já conhece muito bem. Aqui quem vos fala é o pastor George Fernandes. Um breve currículo: eu sou professor, teólogo, mestre em teologia, mestrando em ciências da religião. Possuo algumas formações também na área de gestão empresarial, administração, também bacharel em teologia, professor universitário, capelão, pastor evangélico, pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus em Belém. Tenho também algumas pós-graduações, tanto na área de administração, de gestão, quanto na área de teologia, mais comprometido com a área de teologia. E estou hoje como coordenador acadêmico no CETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Este é o curso nosso livre de formação teológica, um curso médio livre de formação teológica, promovido pelo CETAD, Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém do Pará, a Igreja Mãe da Assembleia de Deus no Brasil, e também com a parceria, convênio com o PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada da Assembleia de Deus de Belém e de outras igrejas que também utilizam o PEC como programa de educação, que é todo o curso da escola dominical desenvolvido pelo PEC, além da manutenção de seminários e de faculdade teológica que compõem esse sistema educacional de formação teológica da Igreja Mãe e outras igrejas associadas à Igreja Mãe. Tá bom? Então, nós vamos falar nessa disciplina da igreja, eclesiologia, que é uma das disciplinas mais importantes, que é conhecer como funciona a igreja, todos os aspectos que diz respeito à igreja. E vamos fazer a leitura de um versículo que está aí antes dessa página nossa inicial, do nosso livro número 2, no terceiro tópico, na terceira disciplina. O nosso curso ele é um curso com o livro texto, as aulas em podcasts, que são postadas no canal do PEC CETAD no YouTube. Consta também da aula presencial, mensal, uma vez por mês, uma aula seminário, uma palestrada, uma aula palestrada com plenária com todos os alunos do curso, aula presencial. Além dos podcasts e o livro texto, que é uma obra literária de teologia, onde você, ao final do curso, vão ser 10 livros com 20 disciplinas, ou mais de 20 disciplinas. Tá? E além de algumas palestras complementares, temas complementares, que a cada mês são debatidos na nossa aula presencial. Esse é o formato do curso. Estamos no nosso livro número 2, que no livro 1 nós tivemos 2 disciplinas e agora no livro 2 são 3 disciplinas. Estamos trabalhando agora a terceira disciplina. Vamos ler o texto de referência dessa nossa nova disciplina eclesiologia, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Diz assim a palavra do Senhor: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam
sendo salvos. Queridos, aqui no livro de Atos 2, que acabamos de ler, é o embrião da igreja, né? A gênese da igreja. É quando o povo de Deus começa a ser reunido e Deus vai acrescentando a cada dia, e de um grupo de pessoas começam a haver multidão de pessoas sendo atraídas por essa mensagem maravilhosa, salvadora de Jesus Cristo. Nas aulas sobre salvação, nós tivemos a capacidade de compreender com muita informação o que é ser salvo. E uma vez salvo, nós precisamos congregar, nós precisamos conviver em coinonia, em comunhão com os irmãos em Cristo. E precisamos louvar a Deus, ter simpatia do povo e ter muita alegria no coração e sermos unânimes, unidos no mesmo coração, na mesma fé e no mesmo poder que é Deus, que está em Cristo Jesus e o nosso Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador, e Deus Pai também. Então nós vamos agora começar essa viagem, né? Viagem no conhecimento, viagem pelo mar do conhecimento no que vem a ser a igreja. Então eu vou aqui colocar diante de vocês a nossa agenda, né? Que é o nosso sumário que vamos trabalhar, os assuntos que vamos discutir desse tópico sobre a doutrina da igreja. Nós vamos fazer uma introdução, como fazemos em todos os outras disciplinas, no nosso curso, uma visão introdutória panorâmica acerca do tema. Depois vamos trabalhar a doutrina da igreja, vamos trabalhar a natureza da igreja, vamos trabalhar no tópico 3 a fundação da igreja, tópico 4 vamos trabalhar os membros da igreja, como se torna um membro, o que é ser membro da igreja. No tópico 5, a obra da igreja, para que a igreja existe, qual a missão da igreja, qual a função da igreja. Depois, no tópico 6, iremos trabalhar as ordenanças da igreja. Fundamentalmente, Jesus nos deixou 2 ordenanças principais, que é o batismo e a ceia do Senhor. Por isso, nós vamos tratar aqui tudo sobre esses elementos, essas 2 ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja. No 7º, nós vamos trabalhar a adoração na igreja. Como é feita a adoração na igreja? E por último, a organização da igreja. Como a igreja é organizada? Porque a igreja, ela é, na sua essência, um organismo, né? Um organismo vivo. É a reunião de todos aqueles que professam a fé em Cristo, em todos os povos do mundo, em todos os séculos que existe a igreja. Essa é a igreja mística, a igreja eu diria assim, a igreja geral daqueles que compõem essa grande assembleia que é os salvos em Cristo. Mas existe a igreja física, a igreja organização, que é o local físico que nós nos reunimos ali, e vamos precisar entender um pouco sobre a organização da igreja. Não vamos falar aqui de administração da igreja, porque também, como administrador que sou, além de teólogo, eu também ministro a disciplina de administração eclesiástica, que você vai trabalhar essa disciplina no curso que vocês vai fazer depois de formação superior, que é o curso de bacharelado e o curso avançado em teologia. Vocês poderão fazer no CETAD ou na Faculdade de Boas Novas. Esse curso aí vai ter essa disciplina administração eclesiástica, que é a noção de como administrar a igreja como instituição, tá? Como organização, aliás. Então, dentro dessa perspectiva, eu queria deixar com vocês um texto aqui de referência que está na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25.
que diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Portanto, a importância da comunhão, né? De nós nos aproximarmos um do outro, para que a gente possa viver essa bênção de viver em comunhão com os irmãos. E vem em nós, então, o que é a igreja? O que é a igreja, né? Estamos aqui nessa parte introdutória. O que vem a ser a igreja? Algumas expressões aparecem desde o Antigo Testamento sobre essa questão. Em geral, a palavra igreja, que também se refere à disciplina que estamos estudando, eclesiologia, vem de duas palavras gregas: eclesia ou eclésia, depende da pronúncia, é grego, vem do grego, dessas duas palavras, eclésia e logos. Eclésia significa, é traduzida como igreja ou como assembleia. A palavra eclésia é eclésia, ou seja, é aqueles que são retirados para fora, e que significa chamados para fora. Esse é o sentido da palavra eclesia ou eclesia, que significa igreja, traduzido em nossa língua portuguesa como igreja. Quando você vai observar essa palavra, assembleia ou grande nuvem de testemunhas, membros da família de Deus, também esse outro nome que é dado, traduzido por essa palavra, eclesia, ela deriva para algumas expressões em hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito todo em hebraico, com algumas porções de aramaico, e o Novo Testamento foi escrito integralmente no grego. Mas quando a palavra assembleia ou eclesia é traduzida do hebraico para o grego, ou seja, a versão que Jesus lia das Escrituras, que era a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, essa palavra assembleia traduzida no hebraico é escrita como kahal. Kahal em hebraico também significa assembleia daqueles que foram convocados, retirados exclusivamente para servirem ao Senhor. Então, Israel, no caso, Israel do Antigo Testamento, são aquele povo retirado para servir a Deus, retirado para fora, para Deus, exclusivo de Deus. Deus chamou Israel, na pessoa de Abraão, para ser o povo escolhido. Então, a antiga igreja se refere a Israel, tem esse sentido no Novo Testamento. Então, a palavra eclesia vem da expressão grega ekkaleo, que depois vai formar a palavra eclésia, que significa literalmente chamados para fora. É a ideia de uma assembleia de pessoas convocada para saírem da rotina comum da vida para se dedicar à sua atividade específica. Entre os gregos, principalmente em Atenas, essa expressão era usada para designar a Assembleia Democrática dos Atenienses, convocados para tomarem decisões sobre a administração da cidade de Atenas. A ideia fundamental da palavra é de uma reunião formada de pessoas convocadas. Okay? Então, esse é o sentido da palavra eclésia, do grego, ou eclesia, para a gente ter o sentido real do que é a igreja. Então, você que faz parte da igreja, como membro da igreja, você faz parte de uma assembleia e, coincidentemente, a nossa igreja, onde nós frequentamos neste mundo, o nome é Assembleia de Deus, coincidentemente, mas existem outras denominações, porém a nossa é a Assembleia de Deus que coincide com o próprio nome, né? O próprio nome daqueles que são retirados de fora
escolhidos para seguirem a Deus. Quando os judeus foram dispersos pelo mundo e no cativeiro, por exemplo, quando eles foram levados para a Babilônia, estavam longe de Jerusalém, onde adoravam sempre no templo, criaram, como não tinha o templo, então eles criaram as sinagogas, onde se reuniam para cultuar a Deus, para se dedicar ao ensino das Escrituras, para julgar as pendências que surgiam entre os membros de suas comunidades. A comparação com o povo de Israel, que foi chamado para fora do Egito, é linda e extraordinária, porque Deus chamou-os para fora do mundo do poder do pecado. Então, se analisarmos os de eclésia na Septuaginta, que eu comentei anteriormente, que significa assembleia, significa também congregação, ajuntamento de pessoas, multidão, tudo são palavras parecidas. Palavras que nós usamos até hoje. Por exemplo, você é membro de que igreja? Eu sou da congregação tal. E poderia dizer também, eu sou da multidão tal, ou do ajuntamento tal. Mas a tradução objetiva, do grego é assembleia ou eclésia ou congregação. No Salmo 22, 25, Davi escreve assim: de ti será meu louvor na grande eclesia, na grande assembleia, na grande congregação, na grande multidão. Meus votos pagarei diante dos que o temem. Então já havia esse significado desde o Antigo Testamento para essa situação que veríamos hoje acontecer. Para o teólogo Wayne Grudem, que na sua obra Teologia Sistemática, ele define assim igreja. Ele diz assim: a igreja é a comunidade de crentes, de pessoas que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador em todos os tempos. Em todos os tempos. Então, na definição teológica, a igreja é a comunidade dos salvos. Em qualquer momento na história. É a reunião daqueles que, todos que morreram e dos que estão vivos em Cristo, os que morreram em Cristo e os que estão vivos em Cristo, fazem parte dessa gloriosa assembleia, dessa gloriosa congregação, dessa gloriosa multidão de salvos de todos os países, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as culturas que conviveram ao longo de todos esses séculos, e até hoje, para nos até hoje glorificam, louvam o Senhor com suas vidas nas suas congregações espalhadas em todos os países do mundo, e são aqueles que servem ao Senhor de todo o coração. Aqui no nosso livro texto, nós podemos perceber que a igreja, não podemos falar de igreja sem nós fazermos um panorama assim rápido, contar a história da própria igreja em poucas palavras para vocês, porque não vamos entrar em detalhes, porque no livro 4 do nosso curso, nós vamos estudar a história do cristianismo, história da igreja cristã, história do surgimento da religião cristã, que está ligado ao cristianismo, igreja está ligado à história da religião cristã, do próprio cristianismo, da própria igreja. Então nós vamos fazer só resumidamente um panorama do lado histórico da igreja no Novo Testamento. Então vamos mostrar seu nascimento, problemas e expansão, e depois deste ponto de contato estudaremos a doutrina de modo sistemático, conforme aqueles itens que falamos ainda há pouco no nosso sumário. Vamos ver a natureza da igreja, como ela funciona, como são os membros, etc, conforme nós falamos ainda há pouco. Excetuando os evangelhos de Mateus,
Aliás, situando-se o Evangelho de Mateus, porque só existe um, só o Evangelho de Mateus usa esse termo igreja, fala sobre igreja. Nós não vemos isso em nenhum outro evangelho, apenas nesse. Então a igreja provém de Jesus, seu nascimento público, se atém ao termo assembleia, que está mais associado ao dia de Pentecostes, o dia que pela primeira vez todos se reuniram com esse objetivo de estar ali orando e esperando, conforme Jesus havia designado, esperando que o Espírito Santo descesse sobre a assembleia, sobre a congregação, sobre aqueles homens que estavam ali reunidos na presença de Deus. Então, no Evangelho de Mateus, vamos abrir a nossa Bíblia aqui no capítulo 16, desculpem. É definido através da declaração de fé de Pedro, que está aí nesse texto de Mateus 16. Vamos ver Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Eu vou ler o texto assim de forma mais íntegra, a partir do verso 13, para a gente fechar a questão aqui, quando Jesus fala sobre a igreja pela primeira vez. Vou ler o texto Mateus 16, de 13 em diante, até a gente ver o ápice de quando Jesus dá indícios de que ele formaria uma assembleia, que ele formaria uma congregação de pessoas, uma multidão daqueles que ele não seguia. E estava falando ali, esse contexto, estava falando ali com os seus discípulos. Naquela oportunidade eram 12 discípulos que seguiam-no, e Jesus estava se dirigindo já no último ano do seu ministério em direção à cidade de Jerusalém, porque ele havia conversado com o discípulo um pouquinho antes disso, que seria necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele seria preso, julgado e condenado pelos principais sacerdotes naquela cidade. Então ele começou a conversar com os discípulos, dando as últimas instruções dele de como seria esse processo da sua morte, de tudo aquilo que viria a acontecer com eles a partir daquele momento. Então Jesus se preocupa com eles e começa então a conversar com eles, orientá-los. Do versículo 13 em diante, Jesus diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, que dizeis que eu sou? Versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo-lhe, disse assim: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus fala pela primeira vez essa palavra igreja. E edificarei sobre esta pedra, não sobre Pedro, como acham e interpretam os católicos romanos. Não foi sobre Pedro que ele fundou, foi sobre a afirmação de que ele era o Cristo. A afirmação que Pedro havia falado pela fé. Também, continuando, Jesus disse: E eu te darei as chaves dos céus e do inferno. Aliás, eu te darei as chaves do céu. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que ligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo.
E desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir para Jerusalém, padecer muitas coisas, e dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então foi um momento importante ali na vida dos discípulos e para a nossa vida, porque foi ali que Jesus disse que ele estabeleceria a igreja dele e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Nada vai destruir a igreja do Senhor até que ele volte. Até que ele volte. E a igreja já está resistindo a 2 milênios de várias perseguições, várias coisas aconteceram nesses 2 milênios, mais de 2000 anos da história da igreja, 21 séculos de história da igreja, e a igreja permanece firme, inabalável, cada vez mais forte, cada vez mais firme na presença do Senhor. Então, Jesus volta a citar no capítulo 18, deixa eu ver aqui, no capítulo 18, Jesus fala de uma forma mais profética, como que regulamentando a questão disciplinar entre os futuros membros que seriam dessa igreja. Em Mateus 18, ele vai falar com eles sobre isso. Ele diz assim, ora, a partir do versículo 15, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, que se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ele está falando aqui de forma global, de forma para todos os discípulos, orientando que deveriam escutar, que a congregação, que a assembleia de pessoas, irmãos na fé, deveriam escutar também para tomarem as decisões disciplinares, administrativas, que porventura no futuro viriam a ocorrer durante a existência da igreja neste mundo. De acordo com a narrativa de Lucas, o nascimento da igreja marca sua origem simples, formada por judeus seguidores de Jesus que aguardavam a descida do Espírito Santo. Quando nós falamos aqui na narrativa de Lucas, narrativa lucana, eu estou querendo dizer em relação ao livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo evangelista Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, conforme o nome mesmo do livro é Lucas, e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E é no capítulo 2 de Atos que ocorre a descida do Espírito Santo. Depois do mestre ter estado com eles por 40 dias após a sua ressurreição, os discípulos nada fizeram a não ser receber a instrução e encorajamento da parte de Jesus. Instrução que dizia respeito ao reino de Davi, a cumprimento da profecia de que esse reino seria estabelecido, que os discípulos tanto ansiavam por esse reino restaurado, mas depois disso nada fizeram senão obedecer ou permanecer em Jerusalém, aguardando a promessa do Espírito Santo, até que de maneira espetacular se cumpriu a referida promessa. E ouviram do céu um som dentro do cenáculo, simultaneamente viram algo repartido sobre suas cabeças, como um fogo, com línguas de fogo, e assim começaram a falar noutras línguas estranhas que não haviam estudado, algo ininteligível para eles, mas compreensível para os judeus da diáspora que estavam ali naquele lugar. Estavam ali naquele lugar pessoas vindas de várias partes do mundo, apresento ali Lucas, naquele relato, cerca de 17 povos, 17 etnias
17 línguas diferentes estavam ali naquele lugar e eles entenderam o que eles falavam naquela língua estranha que eles não compreendiam. Porém, as outras pessoas entendiam nas suas próprias línguas como se fosse uma tradução simultânea, como ocorre nas conferências da ONU, por exemplo, quando um presidente brasileiro vai lá e fala em português, há um sistema de tradução. Na hora que o presidente fala em português, cada um dos membros da ONU, nos seus mais de 200 países, ouvem no seu próprio idioma ali, porque alguém está traduzindo ali para eles, fazendo essa tradução simultânea. Foi um fenômeno, um milagre sobrenatural que é chamado ali chamado pela teologia de glossolalia. Falaram em línguas estranhas. Então, alguns pensavam que eles estavam bêbados, porque ninguém conseguia entender. Todavia, aqueles judeus que estavam ali e que eram de várias partes do Mediterrâneo, como eu falei, mais de 15 povos, cerca de 17 povos estavam ali, testemunharam que ouviram falar das grandezas de Deus em suas próprias línguas. Houve milagrosamente aquela tradução, como se fosse uma reversão do processo de Babel. Em Babel, Deus separou as línguas. Em Cristo, Deus une o povo numa só língua, na língua do Espírito. A língua do Espírito. Que não diz aqui que é outro tipo de língua, né? Há pessoas que falam, que eles falaram aqui, a língua dos anjos. Mas a gente não pode afirmar isso com certeza, porque não há em lugar nenhum da Bíblia afirmando que foi a língua dos anjos que eles falaram naquele dia. Foi uma língua do Espírito, que eles entenderam na sua própria língua. Ou seja, milagrosamente Deus fez a tradução para que eles entendessem. Mas a língua em si que foi falada era ininteligível. Então, muita gente fala que a língua dos anjos, baseados quando Paulo diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Paulo está dizendo ainda que ele falasse a língua dos anjos. Ou seja, uma condição, ainda que houvesse uma língua dos anjos. Então, não valeria nada falar essa língua estranha se não tiver amor. Ele está falando ali no texto do dom maior, que é o amor. Nós podemos traduzir isso em relação ao dom de línguas. O dom de línguas é bíblico e existe, se manifesta. Por isso nós somos chamados pentecostais, porque oramos e falamos em línguas estranhas, que podem ser traduzidas pelo dom de interpretação de línguas. Que Deus diz que deve haver interpretação para que a língua seja edificante para a igreja. Esse é o cuidado de Deus nas questões das línguas. Nós vamos estudar isso no livro 4, sobre pneumatologia, o batismo com línguas, né? Vamos estudar sobre isso. Estou colocando esse adentro aqui para entendermos que Paulo diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos. Por que eu digo que não é língua dos anjos? Porque todos os anjos que aparecem na Bíblia, eles falam com uma língua normal. Todos os anjos que apareceram e falaram para alguém, falaram na língua que a pessoa entendeu diretamente. Entende? Ou seja, todos os anjos que apareceram para Abraão, que apareceu para Sansão, que apareceu para Gedeão, que apareceram até para Balaão, para várias outras pessoas, para Pedro na cadeia, falou na língua hebraica ou aramaica, o que ele pôde entender normalmente, e toda aquela pessoa na Bíblia que teve contato, Maria, quando o anjo Gabriel falou, enfim, todos os contatos que houve na Bíblia foram em línguas inteligíveis que as pessoas conversaram normalmente. Então, não há uma língua de anjo assim que a Bíblia possa afirmar, criar em cima disso uma doutrina. Entendeu? Isso eu quero dizer, criar uma doutrina e afirmar não há como. Podemos dizer que são línguas espirituais ininteligível. Não é língua, no caso de não ser inteligível, não é línguas humanas. No caso aqui, alguns afirmam que eram línguas humanas, mas
eu entendo que eram línguas de anjos, que eram línguas estranhas e que foram traduzidas de forma sobrenatural, porque Deus tem poder para qualquer coisa, porque Ele é onipotente. Pedro explicou-lhes que aquele acontecido era o cumprimento da profecia de Joel. E pregando acerca do arrependimento, quase naquele dia, quase 3.000 almas vieram à fé em Jesus Cristo naquele dia. Naquela época, convém lembrar que os apóstolos e demais seguidores não tinham qualquer intenção de se separarem da sinagoga, de criar uma igreja. Não havia percepção deles. Por isso, frequentavam e adoravam a Deus no templo, como judeus comuns. Não havia templos ou edifícios, porém a igreja estava nas casas, nos cenáculos, nas refeições, orações, instrução na palavra e contribuições. Eles faziam reuniões, assembleias, congregações que se congregavam dentro das casas normais, né? Como temos hoje feito as células nas casas, nos lares, as células missionárias, e como alguns chamam outros tipos, pontos de pregação, frentes missionárias, são vários tipos de nomes, né? Porque não havia naquele momento templo, mesmo uma edificação. Não havia grandes e modernos projetos missionários, qualquer ostentação, mas uma vida simples e comum, em que eles estavam presos pelos laços maravilhosos da koinonia, é a palavra grega que significa comunhão. É interessante que na vida da igreja, sinais extraordinários do poder de Deus eram frequentes, confirmando Deus assim a sua presença entre eles e levando a fé mais pessoas. Pedro e João curam um antigo paralítico que esmolava na porta do templo chamado Formosa, dizendo assim para eles: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Daí houve novamente pregação e cerca de 5.000 judeus aderiram à fé. E como consequência dessa adesão, veio a perseguição e os problemas próprios advindos do crescimento desse organismo vivo chamado igreja. Eu estou falando aqui uma leitura paralela, uma paráfrase, né, do texto. Não estou citando aqui nem versículos, nem nada. A igreja está surgindo ali no livro de Atos, e Lucas está descrevendo aquilo que está acontecendo, um crescimento rápido e monstruoso. Milhares e milhares de pessoas se convertiram numa pregação. Imagine 5.000 pessoas, 3.000 mais 5.000, só nesses dois momentos já são 8.000 pessoas que se converteram. Lucas nos mostra também como naturalmente se comportava a igreja, mesmo sem ter uma estrutura administrativa muito arrojada, mas era uma igreja simples. Quando houve murmuração por parte dos gregos em relação às suas viúvas, pois se não estavam acusando, estavam no mínimo suspeitando os apóstolos de parcialidade, porque houve uma enorme murmuração em virtude das viúvas hebreias que estavam recebendo ajuda satisfatória, enquanto que as gregas não. Deveriam deixar o ministério da palavra e da oração para se dedicar a um ofício de ordem social? Não. Para resolver este problema, criaram então um corpo de auxiliares que atendessem às mesas, homens estes que posteriormente seriam chamados de diáconos. Desses 7 homens que foram chamados, destacaram-se 2 nas Escrituras: Estevão e Filipe. Estevão, como operador de sinais e pregador, tornou-se o primeiro mártir da igreja. E Filipe, como evangelizador, abrindo novas frentes de trabalho, seguindo dos apóstolos que estabeleciam ali uma nova igreja. O crescimento da igreja era consequência de um constante derramar do Espírito Santo, mesmo nas perseguições que haviam. Nada podia destruir uma igreja assim, a não ser o pecado. Mas até quanto ao pecado, o Espírito Santo intervia. Por exemplo, no caso de Ananias e Safira, que foram fulminados por causa da sua mentira e ofensa perversa quando reteram as ofertas que recebiam, reteram parte do dízimo.
Quanto a Saulo, o perseguidor que assolava a igreja em seu zelo cego e estava ali presente no momento da morte de Estevão, tornou-se um poderoso aliado, vindo futuramente ampliar a mesma. Ou seja, após a sua conversão na estrada de Damasco, Paulo foi chamado por Jesus para ampliar aquela igreja e levar a igreja, cumprir a profecia de levar a igreja até os confins da terra. Temos a exemplo disso a questão do rito mosaico, que é a questão da circuncisão ou não circuncisão, de comer carne consagrada a ídolos, de comer carne com sangue, e esses problemas doutrinários que surgiu naquela igreja embrionária. Em Atos 15 foi convocado um concílio e ali eles decidiram em Jerusalém como a igreja deveria se manter na doutrina, baseado na doutrina de Cristo, dos apóstolos, em todos os ensinamentos contidos nas Escrituras. Então era uma estrutura simples, porém totalmente, radicalmente dependente da pessoa do Espírito Santo. A estrutura organizacional era igualmente simples, composta pelos 12 apóstolos, e só depois de algum tempo é que vieram aparecer os anciãos da igreja de Jerusalém, talvez para cobrirem a ausência dos 12 quando eles viajavam, e isso se tornava necessário. Os gentios não contemplados também com a salvação de Jesus. Os gentios são contemplados também com a salvação em Jesus Cristo, a começar com Pedro na casa de Cornélio, depois mas Barnabé e Saulo é que são inicialmente separados pelo Espírito Santo para o ministério evangelizador e missionário da igreja a partir de Antioquia da Síria. Então eles saíram para as viagens missionárias e espalharam a igreja pelos 4 cantos da terra, porque o evangelho, pela pregação de Paulo, chegou a Roma e depois chegou a toda a Europa. Chegou na Europa e no início do século 21, deu os europeus, deu os 2 suecos, que receberam também um avivamento no Espírito Santo ali nos Estados Unidos. Vieram para o Brasil e fundaram a Assembleia de Deus. São os irmãos Gunnar Wingren e Daniel Berg, que ouvindo a voz profética do Espírito, o chamamento do Espírito, para virem a um local chamado Pará e ali fazerem a obra da pregação do Pentecostes aqui no Brasil. Então surgiu a Assembleia de Deus no Brasil, que se espalhou depois em todo esse país, a partir de Belém para todo o país e depois para outros países do mundo, e está presente hoje em centenas e centenas de países ao redor do mundo. Esse é uma introdução geral, panorâmica, teórica do nascimento e do crescimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos parando essa primeira aula por aqui, certos de que muitas bênçãos ainda estarão esperando por nós ao longo dos nossos estudos nessa doutrina tão importante também como eclesiologia, a doutrina da igreja. Vamos falar na próxima aula da natureza da igreja e depois fundação, os membros, a obra da igreja, ordenanças, a adoração e a organização na sequência das nossas aulas. Muito obrigado pela paciência, pela resiliência, pela vontade de estudar. Eu não estou falando com vocês pessoalmente, mas sinto a presença de Deus em nossas vidas, na minha vida, na vida de vocês, porque nada se compara a estudar a palavra de Deus. Quando começamos a estudar, a gente sente que Deus está falando conosco, que Deus está nos instruindo, nos capacitando, nos habilitando para sermos obreiros aprovados, que manejem bem a palavra da verdade. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus, e na próxima aula a gente continua nesse assunto tão edificante, tão maravilhoso.